Queridos ouvintes, irmã Maria Lorena, a minha Bíblia se encontra agora aberta no primeiro livro dos Reis de Israel, no capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18 e verso 30. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18 e verso 30, é onde a minha Bíblia está aberta, onde nós falaremos nesta noite da nossa batalha para destronar o espírito de Jezabel. É um espírito sujo, imundo, e é um espírito sutil. É um espírito tão perigoso que se tornou icônico, se tornou representativo. Ou seja, mesmo depois de Jezabel morrer, a sua prática de prostituição, de feitiçaria, de vaidade, de mundanismo, de idolatria, de sincretismo e até mesmo dessa capacidade extraordinária de perverter o coletivo para o caminho da falsa adoração, acabou cruzando séculos e séculos, chegando até mesmo no Novo Testamento, em Apocalipse, capítulo 2 e verso 20. Por isso eu digo que é um espírito icônico, é um espírito emblemático, um espírito representativo, muito perigoso, o espírito de Jezabel. E ouvintes, não é absurdo, eu não estou exagerando, quando eu digo que esse espírito ainda hoje trabalha para imperar dentro das igrejas, da igreja brasileira, da igreja americana, da igreja europeia, enfim, da igreja sul-coreana, onde esse espírito chega, ele vai devastando, vai destruindo, vai devastando com fúria. Então nós precisamos estar alertos, ainda mais neste tempo do fim. Vamos à leitura da palavra, 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Muito bem, queridos ouvintes, irmã Lorena, encontramos a história de um homem que recebe um subtítulo, ou que seja um apelido secundário, como o Tesbita. Elias, que habita na região de Tisbe, é um homem de Deus levantado com um ministério profundo, um ministério tremendo, um grande homem de Deus. E não obstante ser ele um profeta de Deus, ele se viu acuado por esse espírito terrível, que é o espírito de Jezabel. E ele fugiu de Jezabel. Na verdade, era para ele falar com ela, confrontar Jezabel. Tanto que no livro de São Marcos, capítulo 9, verso 4, nós vamos encontrar que Elias, juntamente com Moisés, falaram com Cristo. E tanto Moisés quanto Elias tiveram uma falha muito grande na comunicação. Moisés era para falar com a pedra, mas ele bateu na pedra. E Elias não era para fugir de Jezabel, mas era para falar, era para profetizar. Então esse espírito é amedrontador, o espírito da Jezabel, colocando Elias em preocupação. Todavia, antes da fuga de Elias para Berseba de Judá, levando seu moço, e depois indo para o deserto, até chegar no Monte Horebe, nós encontramos que Elias promoveu uma verdadeira revolução espiritual, um verdadeiro avivamento, convocando os profetas de Baal, irmã Lorena, e os profetas de Azera para um grande desafio no Monte Carmelo, irmã Lorena. Com toda certeza, pastor, nesse desafio, a confiança de Elias em arrumar o altar foi muito grande. A coisa mais linda que nós vemos nesta mensagem, pastor, é que primeiro ele consertou o altar, ele desafiou os profetas, e depois do grande desafio, ele reparou o altar, ele consertou o altar. Um altar consertado, ele faz a diferença, pastor, diante de qualquer situação. Porque Deus, ele não pode operar enquanto o altar não tiver
no ponto que Ele quer que esteja em santificação. Se o altar estiver quebrado, não temos como oferecer um holocausto, não temos como oferecer uma palavra, não temos como oferecer um louvor. Primeiro temos que consertar o nosso altar, pastor. Certamente. E o que Deus pede para Elias, irmã Lorena, o que Deus pede para Elias está especificado em Êxodo capítulo 20. Não era alguma coisa cara, não era difícil de fazer, era simples. Deus chegou a pedir para Moisés para fazer um altar de terra. Um altar de terra. O que existe mais abundante no continente se não for terra? E é o que Deus pediu. Deus não exigiu alguma coisa luxuosa, caríssima, dispendiosa. Deus falou, se vocês não fizerem um altar de terra, podem fazer um altar de pedra, mas não pode ser de pedra lavrada. Pode ser de pedra bruta. O que isso quer dizer? Um altar onde Deus aceita a condição humana de falha. O que Deus quer é que o ser humano reconheça, é que o ser humano entenda a necessidade de reparação, de conserto. E Elias entendeu tudo isso. Inclusive foi o primeiro passo, foi consertar um altar. E a Bíblia diz aqui no verso 30 que o altar estava quebrado. O que é um altar quebrado? É um altar danificado, mutilado, prejudicado, destruído, estragado. Agora, seria possível oferecer sacrifícios a Deus em um altar quebrado? Pode até ser possível, mas Deus não recebe, porque o altar precisa estar em um ótimo estado de conservação. Nós vamos encontrar no tabernáculo o altar de ouro e o altar de bronze. E esses dois tipos de altares precisavam estar em perfeita ordem. Antes do sacerdote ou do sumo sacerdote se achegar a esses altares, ele tinha que passar pela limpeza, pela purificação, senão ele não chegava ali. Então, o altar é muito importante, muito importante. Levítico 6:13, irmã Lorena diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A Bíblia Sagrada nos diz, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por que eu trago esse versículo introdutório? Se estamos falando do espírito de Jezabel e estamos falando de consertar o altar. Porque Jezabel tinha uma mesa. 1 Reis 18:19 vai mostrar a seguinte expressão. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera que comem da mesa de Jezabel. E Deus está perguntando para o ouvinte agora, o teu altar está consertado? O teu altar está reparado? Ou o teu altar está quebrado? O teu altar está quebrado, está estragado, e além disso, você está comendo da mesa da Jezabel. Está se alimentando do que Jezabel oferece. O que é Jezabel? É o sistema mundano, o sistema pecaminoso, o sistema podre oferecido pela internet diariamente, não somente pela internet, mas oferecido como uma via falsificada de se servir a Deus. Ou seja, uma maneira híbrida de servir a Deus. Sabe o que é uma forma híbrida de culto? Estava no semáforo imaginando a forma híbrida de se servir a Deus, quando as pessoas estão cocheando entre dois pensamentos. Querem servir a Deus e querem servir ao mundo. Querem comer da mesa de Deus e querem comer da mesa dos demônios. Querem consertar o altar e ao mesmo tempo não querem abandonar os benefícios e as conveniências da mesa da Jezabel. Irmãos, estamos na campanha consertando o altar. Nós temos que escolher. Nós não podemos ser igual à igreja de Laodiceia de Apocalipse 3,16, porque és morno, não és quente nem frio, vomitar-te-ei para fora. Nós temos que entender e nos posicionar de que lado nós estamos, irmã Lorena.
Com toda certeza, pastor, a partir da hora que Elias tomou essa decisão, ele pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Muitas vezes nós temos que fazer um concerto com Deus, pegar as pedras, apresentar ao sacrifício ao Senhor. Temos que lutar, eu não sei quantos que tem na tua família, mas que cada um seja uma pedra, uma tribo representada ao Senhor. E quando nós apresentamos a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, pastor, com toda certeza, se colocamos o nosso altar no plumo que Deus se agrada, jamais a nossa família irá perecer, jamais o vírus terá poder na nossa casa, até mesmo de levar a nossa família. É tempo de nós consertarmos o altar, é tempo de nós vermos o agir de Deus na nossa vida, na nossa família. É tempo até mesmo dos irmãos e das irmãs da igreja fazer uma renúncia, dizer não para o mundo, mas abraçar a realidade, o verdadeiro evangelho de Cristo, que é o evangelho da santificação, pastor. Certamente, irmã Lorena. Uma outra representação das 12 pedras pode ser os 12 meses do ano. Há pessoas que no mês de dezembro fazem propósito com Deus, que na virada vai começar o ano bem. Janeiro, vai até fevereiro, quando chega em março começa a desfalecer. A Bíblia vai mostrar 12 pedras. Essas 12 pedras certamente vai representar os 12 filhos de Israel, as 12 tribos. Mas nós temos aqui uma tipologia dos 12 meses do ano. Nós temos que consertar o nosso altar e permanecer inabalável. O apóstolo Paulo, quando fala da armadura de Deus, ele diz, e havendo feito tudo, ficai firmes. Uma outra tradução diz, ficai inabaláveis. Então nós temos que ficar firmes, porque o espírito de Jezabel não é brincadeira. O espírito de Jezabel era muito maior que os 450 profetas. Era muito maior que os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Era um espírito perigoso, era um espírito que ele prescindia aquela época. O espírito de Jezabel representa a morte à verdadeira profecia. Representa a perseguição ao verdadeiro evangelho. O evangelho verdadeiro está sendo perseguido hoje. O evangelho verdadeiro, o evangelho da cruz, o evangelho de poder, o evangelho de milagres. E muitas pessoas não estão entendendo. Ele está sendo perseguido de forma sofismática. Nós não estamos sofrendo uma perseguição armada, uma perseguição, eu diria, a base talvez até de derramamento de sangue, mas é uma perseguição sofismática, uma perseguição mental, intelectual. Estamos sofrendo este ataque. A igreja do Senhor está sofrendo esse ataque. E a mesa de Jezabel é a mesa da morte ao verdadeiro evangelho. Ela persegue o verdadeiro evangelho, ela odeia. A mesa de Jezabel sente comichão nos ouvidos quando se fala do verdadeiro evangelho. Quando Elias desafia esses profetas e mata esses profetas, a Bíblia Sagrada vai dizer em 1 Reis 19:2, o grito de Jezabel, o desespero de Jezabel, dizendo, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certa manhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Ela faz uma ameaça a Elias. E esse espírito, ele ameaça, ele pressiona, ele é perigoso, ele é implacável. Esse espírito não gosta que se pregue a sã doutrina. Ele odeia quando se fala de santificação, quando se fala na retidão, na modéstia, quando se fala contra a sensualidade, contra aquele espírito pecaminoso que quer dominar. E não é somente mulheres, não. Homens com espírito sensualizante,
espírito sedutor, pecaminoso, com linguagem lasciva, com comportamento lascivo. Deus o livre. Quando se fala nisso, quer adquirir adversário, quer adquirir inimigo, é só começar a pregar contra esse espírito da Jezabel. Você já vai encontrar inimigos, você vai encontrar adversário em todos os cantos. Mas não se pode desistir, não se pode desanimar. É uma batalha contra o espírito da Jezabel. Mas para entrar nessa batalha, o altar tem que estar consertado, né, irmã Lorena? Com toda certeza, pastor. Quando nós olhamos esta parte, nós vemos que Elias não temeu diante de tantos profetas, mas temeu diante de uma mulher. Quando Elias disse, já basta, já estou cansado, ele perdeu o ânimo. E é o que está acontecendo no dia de hoje. O povo está perdendo o ânimo de ir para a igreja, o ânimo de cultuar a Deus, o ânimo de adorar ao Senhor. Nós vemos de uma maneira bem clara, quando Elias disse, basta, eu prefiro a morte. O anjo do Senhor veio com pão e com água, despertando a Elias e dizendo, Elias, levanta e come, tenha bom ânimo que muito longa é a tua caminhada. Nós temos essa palavra aqui hoje, pastor, porque o pecado, ele tira a força do nosso ânimo espiritual. O pecado, ele é tão terrível que ele chega a sugar as nossas forças. Nós perdemos o ânimo de cultuar, perdemos o ânimo de orar, perdemos o ânimo de glorificar a Deus por causa do peso do pecado, pastor. Certamente, irmã Lorena, o peso do pecado. A mesa de Jezabel, ela está posta para apavorar os crentes, para apavorar os servos e as servas de Deus. É um espírito perigoso, é o espírito do mau exemplo. Em 1 Reis 18:18, nós encontramos Acabe sendo desafiado por Elias e chamando Elias de perturbador de Israel. E Elias responde, não, eu não tenho perturbado Israel, mas você e a casa do teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguiste aos Baalins. É a mesa da Jezabel, a mesa do mau exemplo. O espírito do mau exemplo, o espírito maligno dos precedentes escandalosos para a destruição da ordem. Nós ainda vamos encontrar na mesa de Jezabel a maldade. Nós vamos ver o rei Acabe com inveja de Nabote, um coitado de um aldeão, um coitado de um cidadão do interior, agricultor, que tem uma vinha bonita no Vale de Jezreel, e aquilo chama a atenção do Acabe. E o Acabe fica com tanta inveja, pedindo para Nabote negociar, mas Nabote não está sendo orgulhoso. Nabote simplesmente está sendo bíblico, ele obedece à palavra, porque como a terra pertence a Deus, ninguém pode vender terra. Então Acabe veio desgostoso, 1 Reis 21:4, veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita lhe falaram, dizendo, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o seu rosto, e não comeu pão. Olha o que nós vamos encontrar. Olha o que nós vamos encontrar na mesa de Jezabel. Não somente a maldade, o mau exemplo, mas a mesa da mentira, da calúnia. 1 Reis 21:10. Nós vamos encontrar Jezabel dizendo, você não é rei? Você não é rei? Se levanta daí do teu leito, porque você quer a tua vinha, você vai ter a tua vinha. Ela pede então que alguns homens de Belial, homens malignos, ponde de frente dele, diante do Nabote, 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. É o espírito da maldade, o espírito da mentira, da calúnia. E esse espírito tem trabalhado dentro da igreja. É um espírito conspirador.
é o espírito da lei da selva, né? Aquele que é o mais forte, o mais poderoso, persegue o mais fraco, o mais indefeso. É um espírito perigosíssimo que tem atuado. E se nós não policiarmos a nós mesmos, como pastores, como obreiros, como crentes, nós podemos nos deixar influenciar por esse espírito e quando vê, estaremos praticando injustiça e estaremos participando, irmã Lorena, da mesa de Jezabel. Com toda certeza, por isso sempre temos que estar em santificação, em vigilância, não participar da mesa de Jezabel, mas sim estarmos na mesa com o Cordeiro, preparados para nós participar da ceia. 12 meses de vitória, 12 meses na presença do Senhor, vai fazer a diferença na tua vida, meu irmão. Você que deixou o caminho do Senhor e hoje está participando da mesa de Jezabel, esta noite é um convite para você. Volta para a casa do teu pai. Não age como Acabe agiu, não age como Jezabel agiu, mas sim demonstra o teu grande amor. Elias chegou a dizer: se eu sou um homem de Deus, olha que coisa linda, pastor. O homem de Deus, ele não teme os desafios. O homem de Deus, ele não tem medo de profetas. O homem de Deus, ele entrega o que Deus manda. Foi uma oração tão curta que Elias fez, mas agradou ao Senhor. Volta novamente esta noite através dessa mensagem tão profunda. Conserta o teu altar. Volta a buscar a Deus da maneira que você buscava, pastor. E com toda certeza, Deus irá se glorificar ainda esta madrugada em cada altar, pastor. Com certeza, irmã Lorena. Estamos falando de Jezabel, desse espírito maligno. E não vamos esquecer que Jezabel era uma prostituta. Por mais estranho e exagerado que possa parecer essa expressão, ela era uma prostituta cultual. Ela fazia orgias de prostituição aos deuses pagãos, aos deuses da fertilidade, como era o caso de Baal. E nós estamos lendo na Bíblia essa afirmação em 2 Reis, capítulo 9, 22. Ao ver Jeú, o rei Jorão, perguntou: a paz, Jeú? E disse Jeú: que paz? Enquanto as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Ou seja, o espírito de Jezabel é o espírito da prostituição e é o espírito da feitiçaria. Que tipo de feitiçaria? Ocultismo. Tem muitas pessoas que gastam seus dias acessando o que não presta na internet, sem saber que muito do que é veiculado na internet, em prostituição e até mesmo em acessos imorais e pecaminosos, são rituais inspirados por demônios. Enquanto acontece aquele cenário de prostituição, os demônios estão recebendo como se fosse um sacrifício. Os demônios recebem a prostituição. A mesa de Jezabel é a mesa que oferece prostituição. Você que ouve esta mensagem, você que trai a tua esposa, você, irmã, que trai o teu esposo nas redes sociais, você que está enganando o seu cônjuge, você não está enganando somente o seu cônjuge, os seus filhos, você está enganando a você mesmo. A Deus você não engana, mas você sabe, a tua consciência testifica que você está errado. Você está participando da mesa de Jezabel. Tenha cuidado, tenha muito cuidado. Esse espírito é perigoso e, como eu já disse, se transformou numa representação icônica, se transformou numa simbologia
numa representatividade abominável diante de Deus. Porque não vai parar no Antigo Testamento a história de Jezabel e suas prostituições. É um espírito sujo, é um espírito maligno, parecido com a tal da pombagira, que as pessoas conhecem hoje como um demônio da sensualidade, da destruição de casamento, como é o caso dos países da América do Sul, que chamam de Maria Leôncia, né? Enfim, são espíritos terríveis, um espírito maligno de prostituição que atua nos casamentos, que atua na vida de jovens, de pessoas casadas, mesmo durante o namoro. Tem crente que durante o namoro não vigia e não percebe a chegada desse espírito de Jezabel, e ele estraga o casamento inteiro através do namoro escandaloso. Estraga o casamento inteiro. Os filhos nascem problemáticos, o casamento não dá certo até chegar no divórcio, porque eles não vigiam durante o namoro. Não vigiam. E muitos que acabam se casando, acabam até mesmo dando ouvido às tentações ofertadas pela internet, pelas redes sociais, quando vê, estão nesse espírito de prostituição, irmã Lorena, e eles não conseguem sair nunca mais. São viciados, igual quem usa crack, quem fuma, quem ingere bebida alcoólica. É a mesma coisa. A pessoa se torna viciada, se torna escrava. O espírito de Jezabel é um espírito de escravidão, irmã Lorena. Com toda certeza, pastor. Como é lindo quando o homem e a mulher vigia para não sentar na mesa, porque na verdade era cultos aos demônios. Ela apresentava aqueles cultos satânicos, mas em nome de Jesus Cristo, você ouvinte de casa, que sempre está aí na internet traindo tua esposa, dá uma olhadinha para a rainha do lar que você tem. Dá uma olhadinha para os filhos bonitos que Deus te deu. Dá uma olhada para o esposo que é uma bênção para a tua vida. Saia disso aí. Vai ler a Bíblia. Vai buscar no céu. A firmeza do teu casamento está na mão do Senhor. Se você não sair da mesa de Jezabel, na hora da volta de Jesus, você vai ficar. Você está vendo que Jesus está voltando. Saia da mesa de Jezabel hoje. Fala não para o inimigo e abraça a realidade. Abraça Cristo. Seja livre desse demônio. Seja livre da vaidade, da mentira, do engano, da prostituição. Só vai te levar à destruição. É um conselho hoje pastoral para você ter um lar abençoado, ter um lar feliz. Abandona a mesa de Jezabel. Fuja do meio dos escarnecedores. Te separa. Consagra a tua vida para você ser uma bênção e para a tua família ser abençoado. Depende inteiramente de você, papai. Depende inteiramente de você, mamãe. Renuncie ao mundo, renuncie ao pecado e seja cheio do Espírito Santo, pastor. Glória a Deus. A irmã Lorena falou da vaidade. O espírito da Jezabel encarna a vaidade, irmã Lorena. Literalmente. Olha o que a Bíblia diz aqui em 2 Reis, capítulo 9, verso 30. Quando Jeú, aquele justiceiro que estava insatisfeito com a prostituição e a feitiçaria da Jezabel, quando ele chega onde Jezabel está, para que ele possa ser o justiceiro diante de toda a impiedade, de toda a aberração comportamental, toda a idolatria, toda a imoralidade que Jezabel desencadeia, não somente na vida de Acabe, mas em todo Israel, ele chega pronto para executar a Jezabel. Segundo Reis 9:30 diz: e Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, olha o que a Jezabel faz, irmã Lorena, o que ouvindo Jezabel,
se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Olha o espírito da pombagira aí, ó. Olha o espírito da sedução. Olha o espírito da falta da vergonha na cara. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Olha o espírito maligno. O espírito da sensualidade. O espírito maligno terrível que coloca uma chama implacável, que coloca desejos profanos e proibidos. O que Jezabel queria quando ela pinta em volta dos seus olhos e enfeita a sua cabeça? O que ela queria? Ela queria seduzir Jeú. Ela queria seduzir Jeú. E ela olha pela janela, certamente piscando os cílios. Hoje em dia tem uma moda, até que tem algumas crentes também que enche o coração de vontade de ampliar o tamanho dos cílios dos olhos. Certamente ela olha pela janela com seus cílios todo cheio de cosméticos disponível para aquela época, com os olhos todo pintado em volta, com a sua cabeça toda enfeitada, certamente a rigor, remetendo ao que lembrava prostituição, sensualidade, a chama do pecado proibido, e ela pensou que ia seduzir Jeú. Infelizmente, estamos falando que muitas das cantoras gospel do Brasil hoje, muitos crentes hoje que fazem sucesso, eles não têm a menor vergonha. Mulheres que, de repente, se auto-intitulam servas de Deus, algumas se dizem até levitas, pinta o cabelo, corta o cabelo, passa batom na boca, aquele batom vivo, vermelho, é isso mesmo. Passa todo tipo de cosmético no rosto, se enfeita da maneira mais sensual possível e diz que está louvando a Deus. Me perdoem, ouvintes, me perdoem se porventura eu estou furando o teu balão imaginário, se porventura eu estou estragando o teu sentimentalismo relacionado a alguns desses pseudo-louvores que você tem escutado. Mas cuidado, eu fico triste, porque é através das cantoras gospel do Brasil que o evangelho brasileiro se transformou nessa pouca vergonha. Foram elas que influenciaram. Eu me lembro muito bem, nos anos 80, nos anos 90, quando eu ainda era criança, existia respeito, pudor. Estou dizendo, diversos cantores, o missionário Davi Miranda tinha razão mesmo de pedir que nós ouvíssemos mais da voz da libertação, os louvores da voz da libertação. O missionário tinha razão quando ele sugeria isso. Tinha razão mesmo. Porque a maioria das cantoras, tudo com o cabelo cortado, já depois dos anos 90, começou essa pouca vergonha, passando batom. E aqueles brincos, aquelas argolas enormes, aquelas unhas compridas. A unha é tão comprida, você não pode chegar perto, porque se uma mulher dessa te arranha, parece um tatu. Misericórdia, tudo pintado de vermelho, de preto. Sangue de Jesus tem poder. Meus irmãos, é polêmico o que eu estou falando aqui? Eu avisei. É uma batalha contra o espírito de Jezabel. É uma batalha perigosa, terrível. Vai falar sobre isso hoje. Quando a maioria das cantoras gospel hoje estão nessa moda, pintando a unha de preto. Não é base não, é pintura mesmo, absoluta, esmalte, daquele mais chamativo. Cabelo pintado de vermelho, azul, cor de rosa, laranja, cor de milho, diversas cores. O que é isso? Que espírito é esse? É por isso que não se sente nada. Alguns até choram, mas é emoção, porque as letras são antropocêntricas. Não tem louvor a Deus. O louvor a Deus, ele não te faz chorar tendo pena de você próprio. O louvor verdadeiro a Deus, quando você chora, é reconhecendo as suas misérias e você sente um desejo de consertar o altar. Consertar o altar. Quando você ouve esse louvor, você sente vontade de consertar o altar e não vontade de copiar as cantoras mundanas, de cortar o teu cabelo, de usar salto alto, de usar mini saia, passar batom na tua boca, falar palavrão, andar sensual, se requebrando, parecendo cascavel mal matada. É isso. É isso. É o espírito da Jezabel. A palavra é muito clara aqui em 2 Reis 9:30. Quando Jezabel vai ao encontro de Jeú, ela se pinta em volta dos olhos
enfeita a sua cabeça e olha pela janela com aquele espírito sensual, piscando os olhos. Misericórdia, irmã Lorena, misericórdia, esse espírito terrível. É verdade, pastor e ouvintes de casa, mas Jeú, ele ia cumprir uma missão. E ele foi firme no propósito pelo qual o Senhor o enviou. Assim temos que ser nós, pastores. Temos que ser firmes no propósito de Deus. Não podemos participar da mesa de Jezabel, nem se deixar seduzir. Você que é jovem, olhe o exemplo de José do Egito, que fugiu da prostituição, mesmo estrangeiro, longe da casa do seu pai. Ele não participou da mesa de Jezabel. Ele preferiu pagar o preço e fugir do pecado. Você, meu irmão, seja firme no propósito que Deus te chamou. Toma o exemplo dos grandes homens de Deus. Fuja da mesa de Jezabel. Fuja desse demônio, porque é tempo de nós consertar o nosso altar. Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Fuja da aparência do pecado, fuja da aparência do mal e seja firme, constante. Não olha nem para a direita nem para a esquerda, mas o nosso alvo é o céu, a nossa direção é o Calvário. E é para lá que nós temos que olhar, pastor, e ser firme naquilo que Deus nos enviou, pastor. Glória a Deus, irmã Lorena. E nós finalizamos aqui falando desse espírito maligno, uma advertência para a igreja de Tiatira. A quarta carta, dirigida à igreja de Tiatira, capítulo 2, verso 20. Deus, primeiramente, fala das obras dessa igreja. É uma igreja que tem boas obras. É uma igreja que tem amor. É melhor que a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, Jesus tinha alguma coisa contra ela, que ela não tinha amor, né? Deixou o primeiro amor. Essa igreja tem amor, tem paciência, tem trabalho, tem fé. E as últimas obras são maiores do que as primeiras. Está de parabéns. Mas tenho contra ti, Apocalipse 2:20, mas tenho contra ti que tolera Jezabel. Aí estragou tudo. Aí acabou. Tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Tolera ela ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Aí alguém diz, mas essa Jezabel, filha de Etibaal, era uma mulher maligna, pagã, gentia, uma mulher de terra estranha. Será que Deus não tinha que ter tido misericórdia antes de tratar com ela? É só nós ler o verso 21. Olha a misericórdia de Deus, irmã Lorena. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E ela não se arrependeu. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. O problema é que o espírito da Jezabel, quando penetra na vida de uma pessoa, quanto mais você fala, mais a pessoa se irrita com você. Quanto mais Deus orienta, mais a pessoa se confunde. Não é que o conselho de Deus seja confuso ou difícil de entender. É que a pessoa, ela fica ali se sentindo seduzida por aquela prática. Deus não está mais. Deus já abandonou, Deus já saiu fora. É igual a glória de Deus quando abandona o templo, na visão de Ezequiel. Deus já saiu fora. Mas a pessoa continua teimando, dizendo, não, tá tudo certo, do meu jeito tá tudo certo. Tá tudo normal. Daí começa a fazer uma evocação, por exemplo, comparando os seus pecados com o pecado de outra pessoa, dizendo, não, mas fulano tem mais pecado que eu. Ah, mas os pecados de alguns cantores norte-americanos, os atores de Hollywood,
dos atores das emissoras de televisão do Brasil são maiores que o meu, irmão. Nós não temos que nos parametrizar e dizer que é o sujo falando mal do mal lavado. Nós temos que nos parametrizar com Cristo. Nós temos que ter como referência Jesus, não quem já está estragado. Não dizer que nós vamos nos comparar com cantores mundanos, com crentes mundanos. Jamais. 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 Nós temos que nos comparar com aquilo que é limpo, com aquilo que é claro, luminoso, com aquilo que é puro, não com aquilo que é escuro, sujo, como é o caso de Jezabel. Deus deu oportunidade, mas ela não quis. Estamos hoje, irmã Lorena, no primeiro dia da campanha, consertando o altar. Consertando o altar. Eu tenho certeza que alguém está ouvindo essa palavra e ao invés de sentir comichão no ouvido, com certeza alguém sente comichão mesmo, isso é normal. Na verdade, eu não sou pregador da palavra de Deus para agradar todo mundo, né? Porque nem quando eu exercia outra profissão, outra atividade secular, eu conseguia agradar todo mundo, eu não conseguia. Aqui, nesse meu ofício, muito menos. Eu fico com uma pulga atrás da orelha quando eu consigo agradar todo mundo. Mas eu preciso alertar você, ouvinte, para consertar o teu altar. Nós estamos nessa campanha consertando o altar. E se essa mensagem está te incomodando, glória a Deus. É sinal que ela está funcionando. Porque é uma mensagem que te acomoda e te deixa na zona de conforto e você não pensa em mudança nenhuma, essa mensagem é perigosa. Agora, se ela está te confrontando e você sente que você precisa abandonar a vaidade, abandonar o pecado, ótimo. Aí o Espírito Santo está realizando o trabalho que ele precisa na tua vida. Conserte o teu altar. Conserte o teu altar, porque Deus está dando tempo. E dê-lhe tempo para que se arrependesse, né, irmã Lorena? E a coisa mais linda que Deus só age depois que a medida dele enche. Quantas coisas que às vezes praticamos e Deus vai dando tempo do arrependimento. Jezabel tinha tudo para se arrepender e alcançar a misericórdia de Deus. E ela não aceitou o pastor. Ela rejeitou o tempo de Deus. Quem sabe esse ouvinte que está ouvindo essa palavra, quanto tempo Deus já te deu para você se arrepender? Será que não é chegada a tua última hora? Talvez Deus está te dando a última mensagem hoje. Deus só age quando chegar o tempo limite dele. A justiça de Deus só acontece quando chega o limite do céu. Te arrependa. Hoje é dia aceitável. Hoje é dia de você voltar para os braços do Pai. Com toda certeza, pastor, tem alguém do outro lado da linha chorando. Tem alguém do outro lado com o joelho dobrado e se arrependendo dos seus atos, pastor. Com certeza, irmã Lorena. Eu sinto a mesma coisa. Eu sei que tem alguém agora consertando o altar. Alguém que passou tempo e tempo acessando o que não presta na internet, traindo a esposa, traindo o esposo, pecando contra Deus. Talvez até algum crente com seu pecado escondido e você não confessou para ninguém. Chegou o momento agora de você confessar para Deus teu pecado. Consertando o altar, é a campanha. Consertando o altar. Consertando o altar. E é Deus que vai consertar o teu altar. É Deus que vai reparar o teu altar. E é o mesmo Deus que vai mandar fogo, como um sinal que Ele está recebendo a tua iniciativa, que Ele está aceitando a tua decisão. Entrega a sua vida para Jesus agora, ouvinte. Reconcilie-se com Deus agora. Você está esperando o quê? Você está esperando chegar a vacina? Está esperando finalizar a pandemia? Ou você está esperando Jesus voltar para você de fato comprovar que não era brincadeira, nem loucura, nem fanatismo dos pregadores, que Ele voltaria? Você está esperando o quê? Ou você está esperando a tua vida piorar, recalcitrando contra os aguilhões, dando murro em ponta de faca? É isso que você está fazendo e quer continuar fazendo isso, ouvinte?
ou você vai se arrepender agora, vai se converter a Cristo, vai consertar o teu altar, vai virar a mesa da Jezabel, vai virar as costas dessa mesa diabólica, podre e nojenta que está apresentada na tua frente, e vai dizer: nunca mais, em nome de Jesus, a partir de hoje, nunca mais eu como dessa mesa nojenta, nunca mais eu participo desta mesa de demônios, nunca mais cigarro, nunca mais bebida alcoólica, nunca mais prostituição, seja presencial, seja eletrônica, nunca mais mentira, nunca mais. Chega, faça esse propósito com Deus e nós vamos orar a teu favor. Vamos fazer um convite, irmã Lorena, porque certamente tem alguém do outro lado do rádio que vai fazer um concerto com Deus agora, irmã Lorena. Com toda certeza, você que está aceitando a Jesus, reconciliando, repita essas palavras comigo agora. Fala: meu Deus, perdoa os meus pecados e escreva o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue. Senhor Jesus, salva a minha alma e a minha família, porque eu e a minha casa te serviremos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o pastor vai agora falar o telefone, ou o meio de você até mesmo ligar e dar o teu nome para os pastores continuar orando. Você que aceitou Jesus, reconciliou, Deus te ama, Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Certamente, irmã Lorena, já chegamos no final da nossa programação. Nós vamos passar aqui o número de telefone, 41 995 04 6674. 995 04 6674. Você vai deixar o seu contato para nós e nós vamos entrar em contato com você, viu, ouvintes? Vamos orar por você, não vamos te abandonar, vamos orar a teu favor. E Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Vamos fazer a oração da fé já, irmã Lorena? Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante da tua presença para te agradecer, meu Pai. Que lindo a palavra, Deus. Que lindo ouvir a tua voz falar conosco, Pai. Abençoa este ouvinte de casa, abençoa o pastor, a sua querida esposa, os seus filhos, irmão Dimar, irmã Mirna, sua família, meu Deus. Abençoa os irmãos, Senhor, da igreja, Deus de amor, aqueles que te aceitaram e reconciliaram, Pai. Confirma teu grande milagre sobre a vida de cada um, Jesus querido, e dê a bênção em nome de Jesus. Amém. Amém.